Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 3, versículos do 14 ao 21. Efésios 3, a partir do versículo 14, nós lemos assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando enraizados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a esse a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. E amém. Oremos. Pai, nós te pedimos nesse instante. Senhor, fale ao nosso coração por meio da tua santa palavra. Senhor, quebrante o nosso ser para que sejamos piedosos, obedientes, tementes do Senhor, meu Deus. Que nós possamos compreender o sentido da tua mensagem, possamos aplicá-la em nossos dias e sejamos, meu Deus, mais parecidos com o teu Filho Jesus Cristo. Nós precisamos de ti, dependemos de ti. Sem ti, nada podemos fazer. Esse é o nosso apelo, Pai. Essa é a nossa súplica que dirigimos no nome do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém e amém. Pode se sentar, irmãos. É bom a gente sempre retomar isso. Desde o primeiro sermão, eu venho pregando aqui a carta aos Efésios. Eu disse para os irmãos que o assunto principal dessa carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso, é a unidade do corpo de Cristo, é a unidade da fé cristã, é a unidade da igreja como evidência, como fruto, como resultado de uma genuína experiência de salvação. Deus não nos salva por causa de algo que nós fazemos, mas por causa de que Deus nos salvou, nós vivemos uma vida em unidade. Essa unidade é expressa ao longo da carta de diversas formas. Paulo vai falar da unidade do corpo. Paulo vai falar de um edifício edificado a Deus. Paulo vai falar da família de Deus. Tudo isso, Paulo retomando sempre esse escopo, sempre esse alvo. A unidade da fé como evidência de uma genuína salvação. Então, essa é a segunda oração de Paulo registrada na carta. A primeira oração está lá no finalzinho do capítulo 1, né, quando Paulo apela a Deus para que Deus desse entendimento a respeito da salvação para os crentes em Éfeso. E agora Paulo, mais uma vez, vai apelar para Deus, vai suplicar a Deus que o Senhor dê compreensão da dimensão, do tamanho do amor de Cristo para cada um de nós. Nós precisamos compreender, irmãos, quão grande é o amor de Jesus Cristo por nós. E a oração de Paulo apela para Deus nesse sentido. Paulo estava seguro de que a igreja em Éfeso estava bem doutrinada, estava bem alicerçada, mas a oração dele é que para no longo prazo isso permaneça desse jeito. Que a sã doutrina permaneça arraigada nos corações dos crentes. E só é possível que isso aconteça no longo prazo se nós compreendermos qual é a dimensão do amor de Cristo. Então essa, segunda oração de Paulo, em que ele apela a Deus para que nós sejamos cheios, essa é a expressão que ele usa, cheios, completos de Deus, para que possamos compreender, então.
o amor de Cristo. No versículo 14, Paulo retoma aquilo que ele tinha iniciado no versículo 1. O escrito de Paulo é cheio disso. Paulo está num assunto, de repente ele muda de assunto, só vai retornar mais adiante. Isso, em termos literários, é chamado de digressão. Paulo começa lá no versículo 1 falando assim, por causa disso, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, por vós gentios. Ele deveria continuar no versículo 14, me ponho de joelho por vocês. Mas o Paulo, quando ele fala assim, eu, prisioneiro de Cristo por causa dos gentios, ele esquece o que ele ia falar, ele fala, deixa eu explicar o que significa isso, prisioneiro de Cristo. E aí tudo que se desenrola do versículo 2 a 13 é essa digressão, esse parênteses que o Paulo abre no raciocínio dele. Mas lá no versículo 14 ele retoma isso, e fica claro por causa do início da sentença, do versículo 1 e do versículo 14. Por esta causa, por causa disso, me ponho de joelhos perante o Senhor. De joelhos perante o Pai. Isso que Paulo deseja para a igreja, que os crentes possam compreender a dimensão do amor de Cristo, não é resultado de algum treinamento moral que eles podiam receber. Isso não vem de algum ensino religioso ou de alguma persuasão humana. Paulo sabe que isso que os crentes precisam, essa compreensão que os crentes precisam, não pode ser produzida por nada que há nele. Por mais bom orador, por mais bom professor, por mais bom doutrinador que ele fosse, ele sabe que é preciso rogar ao Pai, de joelhos. É algo que só pode vir de Deus aos cristãos. Por isso eu me ponho de joelhos, para que vocês possam compreender a dimensão do amor de Cristo. É preciso uma busca, uma rendição. De joelhos é humilhação pessoal. O ser humano pode fazer isso em 2 momentos da sua vida. Ele pode voluntariamente humilhar-se diante de Deus agora, ou então ele pode fazer isso no dia do juízo, porque todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Hoje, voluntariamente, quebramos o nosso joelho na presença daquele que é Altíssimo. Naquele dia, infelizmente, aqueles que rejeitaram hoje a mensagem do seu amor irão dobrar os seus joelhos, mas de humilhação. De humilhação, porque eles rejeitaram o Cristo, o Salvador. Paulo está aqui, confiando que só Deus pode fazer isso. Essa também tem que ser a nossa oração, essa também tem que ser a nossa súplica. Nas suas orações pessoais, na sua oração devocional diária, você precisa suplicar a Deus para que o irmão que está aí do seu lado compreenda o amor de Cristo, para que a igreja como um todo chegue à compreensão do amor de Cristo. Isso é um foco, isso é um motivo da nossa oração também. De joelhos, rendidos, sabendo que só Deus pode dar tal compreensão. E Paulo toma novamente a metáfora da unidade, da união, como meio dessa compreensão. Ele diz, ponho-me de joelhos diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai do qual toda a família toma nome nos céus e na terra. A palavra traduzida aqui para nós por família é a palavra pátria, ou seja, nós somos uma família baseada no Pai. Nós somos uma família porque temos todos o mesmo Pai, porque todos nascemos de Deus quando cremos em Jesus. São todos filhos de Deus? Não, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Não alguém que nasceu de descendência humana, não de alguém que nasceu por vontade do homem, mas aqueles que nasceram da vontade de Deus. Todos que creem em Jesus são filhos de um mesmo Pai, portanto, são todos irmãos numa mesma família. Paulo diz, aqueles que no céu e na terra tomam o nome de Deus por Pai. Ou seja, todos os homens que creram no passado, no presente e aqueles que ainda virão crer, nos céus e na terra, todos tomam o nome de um mesmo Pai. Essa é a unidade que Paulo quer nos chamar a atenção, a família de Deus. Nós não somos meros sócios no clube religioso, não é apenas colegas de um programa semanal. Nós não somos somente portadores de uma franca amizade, de um coleguismo.
Na verdade, existe um profundo vínculo fraterno. Há laços de irmandade que nos unem em Cristo. Isso é irmandade. Nada vai mudar a realidade de que somos irmãos uns dos outros em Cristo. Por exemplo, eu tenho um irmão de sangue. Eu tenho 2 filhas, a Sara e a Sofia. Elas são irmãs. Elas podem não estar contentes umas com as outras. Uma pode ser obediente, a outra pode ser desobediente. Uma pode ser inteligente, a outra pode não ser tão inteligente. Uma pode tirar boas notas na escola, outras não. Uma pode ser disposta e querer ajudar a mãe em casa, e outra pode ser preguiçosa. Nada do que aconteça vai mudar o fato de que elas são irmãs. Em qualquer momento, em qualquer lugar do mundo, mesmo que elas estejam fisicamente distantes, se alguém colher o sangue delas e fizer um exame de DNA, vai dizer, essas 2 moças são irmãs. Nada muda essa realidade. Da mesma maneira, nós somos todos filhos de Deus pela fé, e apesar das nossas diferenças, nada vai mudar o fato de que somos irmãos. Por isso dizer todos são irmãos significa dizer todos são iguais. Na família, todos estão em pé de igualdade. Só temos um Pai, Deus, e todos somos irmãos. É claro que dentro da família há irmãos com diferentes responsabilidades, há irmãos com diferentes encargos, mas todos igualmente trabalham pelo bem da família. Na família ninguém é esquecido, na família ninguém é deixado. Por isso Paulo apela. Rogo ao Pai, de qual toda a família no céu e na terra toma nome. Se nós não compreendermos essa unidade que há no fato de sermos famílias de Deus, tudo que Paulo fala daqui por diante não faz o menor sentido. Paulo pede no versículo 16 para que Deus nos fortaleça com o poder do Espírito Santo. Fortalecidos com o poder. Essa compreensão do amor de Cristo é o resultado de uma obra sobrenatural de Deus em nós. É um milagre que Deus opera em nós, transformando o nosso entendimento, dando-nos uma compreensão espiritual do amor de Cristo. Por isso é operada pelo poder do Espírito Santo em nós. Por meio do Espírito Santo é que nós somos fortalecidos. Ter o nosso homem interior fortalecido pelo Espírito Santo é ter os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas intenções cada vez mais sob a influência e cada vez mais sob a direção do Espírito Santo. Deus muda o nosso pensamento, a maneira com que nós pensamos e reagimos o mundo ao nosso redor. Mas Ele não muda somente a maneira com que nós pensamos e reagimos. Ele muda a maneira com que nós sentimos o mundo ao nosso redor. E não somente a maneira com que pensamos e sentimos, mas Ele muda a maneira com que nós entendemos quais são as nossas intenções, as nossas aspirações mais íntimas, mais profundas. Têm que ser transformadas pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos quebrantando, vai nos influenciando, vai nos dirigindo dia após dia, para que nós então, por meio do seu poder, possamos chegar à compreensão que Deus quer de nós. Não é algo que está no pastor, não é algo que está em você, não é algo que está num estudo, não é algo que se faz num curso. É o resultado de uma experiência, é o resultado de uma viva experiência com aquele que é vivo. Deus. Ele produzirá tal experiência em nós. O propósito, então, do fortalecimento do homem interior é, primeiro, que Cristo estabeleça morada nos nossos corações. Nosso coração é feito um altar para Deus. O nosso coração é feito um templo para Deus, em que Cristo vive nele. Por meio do Espírito Santo, Cristo mora nos nossos corações, a sede de todo o nosso ser. É o que ele diz no versículo 17. Em segundo lugar, para que nós sejamos fundados
alicerçados em amor, também no versículo 17. Em terceiro, para que nós tenhamos um entendimento prático do seu amor em nossas vidas. E um entendimento prático desse amor, para que em quarto lugar nós sejamos cheios e completos de Deus. É o que ele diz no versículo 19. As nossas atitudes, portanto, cheios desse amor, cheios do poder do Espírito Santo, refletem dia a dia qual é o caráter igual ao de Cristo. Nós pensamos como Cristo pensa, nós falamos como Cristo fala, nós agimos como Cristo age, porque nós estamos transformados, arraigados em amor. Nós estamos pondo em prática o amor de Cristo todos os dias. No versículo 17, Paulo diz isso. Fundados e enraizados em amor. O amor, portanto, irmãos, é o solo onde nós fixamos a nossa raiz. Ele é o solo em que nós fundamos o nosso alicerce da fé. É o solo em que nós trabalhamos a nossa fé. Veja bem, o amor é o solo, independente da metáfora. Se você quer comparar isso com a plantação, por raízes no amor. Se a metáfora é uma construção, por alicerces no amor. Porque se o solo for outro, se o fundamento for outro, então não é igreja, então não é família de Deus. Se o solo for trabalho, então é ONG, é ativismo. Nós podemos sair aí pela rua, distribuir alimentos, distribuir agasalhos, porque o solo, o fundamento, é o trabalho que nós exercemos. Aí é uma ONG. Se for o relacionamento, se o nosso fundamento, o nosso solo for o relacionamento, então é um clube. Então nos reunimos para trocar experiências e afinidades, é um clube. Se o solo for ideologia, aí é um partido. E se o solo for dinheiro, bens materiais, lucro, então virou uma empresa. Mas se o solo for amor, então é uma família. Se o solo for amor, então é a igreja de Deus. Quando ele diz aqui, arraigados e fundamentados ou fundados em amor, a palavra que é traduzida por amor aqui para nós é a palavra ágape. Existem duas palavras no idioma do Novo Testamento para amor. Uma é a palavra philos e outra é a palavra ágape. E elas são completamente diferentes. Filo é um amor afetivo. Eu tenho afeição por você. É mais ou menos o que eu quero expressar quando eu digo assim, eu gosto de você. Ou seja, existem coisas em comum entre nós, nós gostamos de alguma coisa em comum que nos atrai afetuosamente. Eu gosto de você, é filos. Mas ágape é o amor caridoso. É o amor que faz ainda que não mereça. Filos é o amor por causa das afinidades. Ágape é o amor apesar dos desafetos. É o amor caridoso. E é nesse amor, no ágape, que nós estamos fundados, que nós estamos enraizados. Não pode ser outro o nosso fundamento para tudo aquilo que nós fazemos no reino de Deus. O amor ágape é a caridade, ou seja, é o amor posto em ação. É o amor não fingido, de acordo com Romanos 12, 9. Conforme 1 Coríntios 13, do 4 a 8, Paulo diz, o amor é sofredor, é benigno, não tem inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não maltrata, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda mágoas, mas não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca acabará. Por isso nós perseveramos, porque o nosso amor não é um amor por causa de, mas é um amor apesar de. Apesar de nós não sermos perfeitos, nós estamos fundados, enraizados num solo, e esse solo é o amor de Cristo por nós. Enraizados, fundados em amor, versículo 18, nós poderemos perfeitamente compreender as dimensões desse amor. Se não estivermos enraizados, se formos superficiais,
não compreenderemos. Mas se formos profundos em amor, se estivermos arraigados em amor, então nós poderemos perfeitamente compreender as dimensões desse amor. E uma perfeita compreensão do amor de Cristo abrange 4 dimensões, conforme Paulo descreve aqui para nós. Ele diz, para que vocês possam compreender qual é a largura desse amor, ou seja, qual é o alcance desse amor. Qual é o alcance do amor de Cristo? O alcance do amor de Cristo é universal, é sem acepção de pessoas. Não importa se você é rico ou se você é pobre. Não importa se você é bem-sucedido ou se você está falido. Não importa se você é judeu ou se você é pagão. Não importa se você é analfabeto ou se você é um doutor. Não importa se você é jovem ou se você já está avançado de idade. Deus te alcança com seu amor sem acepção de pessoas. Essa é a largura do amor de Cristo. Esse é o alcance dele. Não pense que você é tão pecador que Deus não possa se compadecer de você. Não. Você pode ser alcançado pelo amor de Deus. Não pense que você é tão santo que não precisa de Deus. Não. Você é pecador e precisa desse amor. Nós precisamos compreender esse alcance, essa abrangência do amor de Cristo. E nós olhamos, e eu já disse isso em sermões anteriores e repito, a igreja é o único lugar no mundo em que um rico e um pobre dão a mão um para o outro, abraçam um ao outro e chamam-se de irmãos. No comércio isso não acontece, no clube isso não acontece, no trabalho também não acontece, na sociedade não acontece. Aqui é o único lugar que o coxinha e o mortadela dão a mão uns para os outros, abraçam um ao outro e se chamam de irmãos. Eu disse isso e exemplifiquei no Evangelho. Jesus tinha no seu corpo de apóstolos, no seu colégio apostólico, um cobrador de impostos, portanto um coxinha, e tinha um zelote, um nacionalista, portanto um mortadela. Então, Mateus, o cobrador de impostos, e Simão, o nacionalista, os dois eram irmãos no colégio apostólico. E a igreja é o único lugar do mundo em que isso acontece. Essa é a largura, esse é o alcance do amor de Cristo. Ele diz a largura e o comprimento. Essa segunda dimensão é o comprimento. Ou seja, ele alcança, ele abrange todos os tempos. O amor de Cristo alcançou aqueles homens no passado que creram na promessa do Messias. Ele nos alcança hoje que confiamos na promessa do Messias. E ele alcança homens no futuro, até a consumação dos séculos. Esse é o comprimento do amor de Cristo. Alcança homens de todos os lugares, em todas as eras, sem distinção de pessoas. Mas Paulo diz, também a altura. Qual a altura do amor de Deus? É um amor que toca aos céus. Tocou aos céus, trazendo o seu Filho para a terra. O amor de Deus é tão grande que trouxe dos céus, é tão alto que trouxe dos céus o seu Filho para a terra. O Filho de Deus, o Verbo eterno de Deus, esvaziou-se da sua glória. Aquele que estava com Deus e que era Deus, esvaziou-se da sua própria glória e se tornou um servo, e se tornou um ser humilde, tornou-se um bebezinho. O mais dependente que ele podia ser, dependendo de todo o cuidado. Essa é a altura do amor de Deus. É uma altura capaz de tocar os céus e trazer o seu Filho aqui entre nós. Ele diz, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E essa profundidade, Cristo desceu o mais profundo do sofrimento humano. Cristo desceu o mais profundo da humilhação, da dor, da cruz, da morte e da sepultura. Cristo desceu o máximo que se pode descer para que os nossos pecados fossem propiciados perante Deus. Nós que não éramos aceitáveis diante de Deus, nos tornamos aceitáveis no amado, porque Ele desceu o mais profundo. Qual é a profundidade do amor de Cristo? É a sua dor, é o seu sofrimento, é o seu choro, é o seu lamento. Você sofre?
Cristo sofreu também. Dói em você? Doeu em Cristo também. Você se sente sozinho? Cristo também esteve sozinho. Naquela cruz ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Cristo associou-se completamente com a humanidade. Cristo nos substituiu perfeitamente. Essa é a profundidade do seu amor. É uma profundidade do mais profundo inferno, resgatando as almas de todo aquele que crê. Versículo 19, Paulo diz assim, então versículos 18 e 19 ele diz: para que vocês possam perfeitamente compreender, junto com todos os irmãos, a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que vocês sejam cheios, completos de Deus. Ser completo de Deus é estar completo de amor. Abra sua Bíblia em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João fica lá no finalzinho da Bíblia, perto do Apocalipse. Não confundir com o Evangelho de João. 1 de João, capítulo 4, versículos 7 a 12. 1 João 4, 7 a 12 diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós perfeito é o seu amor. Então, o amor posto em ação, o amor ágape, o amor apesar dos erros, o amor apesar das diferenças, o amor apesar dos desafetos, é o amor que Deus dispensou por nós, porque Ele nos amou apesar de nós sermos pecadores, Ele nos amou apesar de estarmos em franca inimizade com Ele, Ele nos amou apesar de estarmos longe da sua vontade. E ele diz: se Deus nos amou assim, também nós devemos amar uns aos outros assim. Isso é estar cheio de Deus. Isso é estar cheio da plenitude de Deus, completos de Deus, transbordantes de Deus. É estar cheio de amor ágape. É estar cheio de amor em ação, um amor sofredor, um amor benigno, um amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, um amor que não acaba nunca. E a confiança da oração de Paulo também tem que ser a confiança e a nossa esperança no Senhor. Está no versículo 20 de Efésios 3, que ele diz assim: Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e do que pensamos. Nós realmente pedimos por esse amor entre nós? Nós realmente pensamos nesse amor e nessa unidade entre nós? Realmente o ágape está entre os nossos pedidos e os nossos pensamentos? Realmente o amor caridoso, o amor apesar de, está nas nossas orações? É um amor não fingido? É uma busca sincera por amor profundo? Então, se é, confiamos que Deus pode fazer muito mais. Se nós pensamos em amarmos uns aos outros, Ele faz muito mais. Se nós pedimos para amarmos uns aos outros, Ele faz muito mais. Deus fará por nós não somente mais do que pedimos nas nossas orações, mas também mais do que pensamos e mais do que podemos imaginar. Para isso, porém, nós precisamos da mesma atitude que Paulo tem. Qual é?
ponho-me de joelhos, Senhor. Me humilho diante do Senhor. Quebro o meu orgulho diante do Senhor. Estar de joelhos significa humildade, significa súplica, significa clamor, significa orar com gemido, com profundo gemido, orar com pranto, com choro, com dor. Se eu não estiver buscando a isso de joelhos, humildemente, humilhantemente, então não temos nem isso e nada do que nós pedimos. Mas se de joelhos, sim, Senhor, humilhados, pedimos que nós possamos compreender o seu amor. Então Ele pode muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. E isso tudo redunda em uma coisa: a glória do nome de Deus na igreja para sempre. Versículo 21. A compreensão completa das dimensões do amor de Cristo em nós e por nós resultará na glória do nome de Deus. Dar glória a Deus, irmãos, não significa verbalizar essa frase. Glória a Deus. O irmão conta um testemunho para você, você diz glória a Deus. O irmão fala algo legal para você, você fala glória a Deus. Glória a Deus não é isso. Dar glória a Deus. Glória é brilho. Glória é brilho. A glória ao nome de Deus na igreja para todos sempre, de geração em geração. Amém. É o brilho de Deus na igreja. Significa a luz de Deus presente em nossas vidas. As nossas atitudes refletindo essa luz. Nós precisamos ser luzeiro, nós precisamos iluminar o mundo tenebroso ao nosso redor, porque muitas vezes em nossas famílias há pessoas que não conhecem e que não servem ainda a Cristo, porque no nosso trabalho existem pessoas ao nosso redor que estão olhando para nós, elas não conhecem a Cristo, mas elas podem ver o brilho da glória de Deus por meio da nossa fala, por meio da nossa postura, por meio da nossa atitude. Isso é glória a Deus. Verbalizaram a frase glória a Deus, não vai mudar nada em nossas vidas. Mas se Deus transformar como eu sou um marido, como eu sou um pai, como eu sou um empregado, como eu sou um empregador, como eu sou um cidadão, se essas coisas forem transformadas, vai haver brilho, vai haver glória de Deus na minha vida. E Deus brilhará no meio da igreja. Não é algo que eu faço no domingo à noite, não é dizer glória a Deus no culto de domingo. Pelo contrário, é aquilo que eu faço de segunda a sábado, quando ninguém está me vendo, quando não estou sob a supervisão de nenhum irmão, quando o pastor não sabe o que estou fazendo, quando eu estou agindo naturalmente na minha casa, nos meus negócios. Deus brilha através da minha vida, Deus brilha e ilumina a vida daqueles que estão ao meu redor. Então, uma compreensão completa das dimensões, da largura, do comprimento, da altura e da profundidade do amor com que Cristo nos amou, vai nos fazer resplandecer esse amor, vai fazer brilhar o amor de Deus em nossas vidas, aquelas outras pessoas, cheios do amor de Deus, amando uns aos outros como Cristo nos amou. Se coloque em pé para nós orarmos ao Senhor.